Beleza. Então, o nosso estudo de hoje, Jesus faz tudo bem. Tudo que o Senhor faz é bom, né? Tudo que Jesus faz é bem. Esse texto aí de Marcos 7:37, que diz assim: E admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. E o outro versículo, que é de Atos 10:38, diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nesses dois versículos, no primeiro, é a reação do povo que viu a cura que Jesus tinha operado num homem que era surdo. E por ser surdo, ele era também mudo. Até a Bíblia diz que ele falava com dificuldade. E aí, depois da cura desse homem, as pessoas disseram que Jesus fazia tudo bem. Esse outro texto de Atos 10:38 é quando Pedro vai à casa de Cornélio e Pedro, então, diz que Jesus andou fazendo bem, pregando para Cornélio, Cornélio e toda a família dele. Pedro disse que Jesus andou fazendo bem. E pensando nesse tema, vamos estudar um pouquinho, procurar entender esse sentido de que Jesus faz o bem. Claro que ninguém vai imaginar que Jesus possa fazer o mal, mas que bem é esse? E de que modo que ele faz esse bem é que iremos ver nesta noite. Então, o que o propósito disso aqui? É que cada um de nós possa colocar no coração que Jesus deseja fazer o bem para nós. Que ele quer nos abençoar. O desejo de Deus é que a gente seja abençoado. E aí, penso que cada um de nós, né, deve pensar: o que é que está me fazendo mal neste momento? O que é que não está me fazendo bem? E cada um de nós permitir que a palavra de Deus penetre no nosso coração e possa retirar qualquer mal da nossa vida e nos proporcionar o bem que Deus deseja fazer-nos. Então, vamos ver o que nós podemos aplicar às nossas vidas com essa experiência da cura deste homem que era surdo e, consequentemente, era mudo. E aí a primeira pergunta: qual era o estado físico daquele homem? Pedi que um de vocês possa ler esse versículo, como está projetado aí. Quem vai ler? Ele era Ele, surdo e gago. e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. Vocês se lembram de alguma coisa de Decápolis? Quem se lembra? Semana passada a gente falou sobre isso, né, pastor? Quem se lembra? O Gadareno. O Gadareno. Gadareno. E Jesus mandou que ele fosse para a casa dele e anunciasse aos familiares dele o que Deus tinha feito a ele. Aí diz que ele foi e saiu pregando por toda a Decápolis, quer dizer, as 10 cidades que haviam ali naquele aglomerado, né, de cidades. Então, havia 10 cidades e ele saiu pregando. E agora nós estamos vendo Jesus voltando a esse lugar, tá? E a gente está vendo que Tiro e Sidom não eram cidades do povo de Deus, eram cidades de pessoas estrangeiras para Israel. E Jesus chega nas terras de Decápolis, daquelas 10 cidades, e aí ele encontra esse homem que era surdo. Na verdade, o que diz aí que fizeram? Quem pode ler? Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogavam-lhe que pusesse a mão sobre ele.
Ok. Então, vocês percebem que as pessoas trouxeram a Jesus aquele homem que era surdo e que falava dificilmente, que todo surdo tem dificuldade de articular palavras, porque a nossa dicção, a nossa fala é pela capacidade que nós temos também de ouvir para poder articular as palavras. Então, quem é surdo tem dificuldade de articular. Daí dizer que falava dificilmente. Então, está aí a explicação, né, que a surdez daquele homem atrofiava sua comunicação verbal, e Jesus não se mostra indiferente aos nossos problemas. Não importa qual é a natureza dos nossos problemas, seja a natureza física, psicológica ou espiritual. E aí, eu queria que, à medida que a gente fosse avançando, cada um de nós fosse pensando: qual é o atrofiamento da minha vida? Qual área da minha vida que eu estou meio travado, né? Eu estou meio travada. Cada pessoa pensando assim. E qual área que eu preciso que Jesus me destrave? É um bom tema para a mensagem. Eu vou preparar um sermão com esse título. Destrave. Destrave. Então, o fato das pessoas o levarem a Jesus é porque elas criam que o Senhor poderia corrigir a deficiência auditiva daquele homem. Daí o pedido para que eles pediram para Jesus colocar a mão sobre ele, tá? E pusesse a mão sobre ele. E aí, a segunda pergunta: o que Jesus fez antes de iniciar o processo de cura do surdo-mudo? Eu queria que quem não leu ainda lesse para mim esse versículo aí. Só essa primeira parte aí que está projetada. Retirando a parte de entre a multidão. O que vocês percebem nessa ação de Jesus? Veja só, as pessoas trazem o surdo para Jesus impor a mão. Aí eu fico imaginando Jesus pegando aquele homem pela mão, ou quem sabe botando o braço no ombro dele e dizendo: vamos sair daqui, vamos sair do meio dessa multidão. O que vocês aplicam à vida espiritual? Por que Jesus teria feito isso? Deve ser por causa da incredulidade, nem todos criam, né? Por causa da incredulidade. Realmente, nem todos criam. E qual a lição que a gente pode tirar para a vida da gente com essa ação, essa atitude de Jesus, tirando o homem do meio da multidão, possivelmente por causa da incredulidade deles? Também o processo não era... Aquele processo era meio crítico, né? O processo da cura. Nem Sim. todos iam entender. Ok, beleza. Bem observado. Né? Jesus sabia o que ia acontecer, né? Muito legal. Acho que para hoje a gente tem que separar as pessoas, às vezes, da nossa convivência, né? Sim, sim. Então, o fato de Jesus ter o tirado à parte nos faz refletir sobre a necessidade de nos retirarmos do meio de pessoas negativas e incrédulas. Até já falamos sobre esse assunto quando estudamos no Evangelho de Mateus. Quando nós precisarmos ou precisamos da manifestação especial do poder de Deus. Porque, às vezes, a gente está no meio de pessoas tão incrédulas que elas terminam influenciando a gente. Você convive com gente muito negativa, essas pessoas começam a jogar você para baixo, né? E olha esse texto de Mateus 13, 58. Queria pedir para o Paulo fazer essa leitura para nós, Paulo. Então, Marcos, faz para nós aí, Marcos. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade dele. Estão vendo? O fato das pessoas nutrirem a incredulidade, permitirem a incredulidade nas suas vidas, isso obstrui. Olha só, vocês estão vendo? E não fez ali muitas maravilhas por causa
Então, a incredulidade obstrui a ação de Deus. Pessoas muito negativas, muito incrédulas, as pessoas podem atrofiar uma ação divina na vida da gente. Então, o que Jesus faz? Tira o homem do meio da multidão. É uma lição para nós. A gente tem que ver onde é que a gente está, com quem a gente está convivendo, se essas pessoas não estão nos privando da ação de Deus. Então, é melhor a gente, né, dar uma afastada. Né? Agora, quando essas pessoas são da própria família, não tem como você se afastar da sua família. Né? Mas você pode ter um momento a sós com Deus, que às vezes no meio da família pode ter gente incrédula. O Binha, quando eu morava em São Paulo, eu estava aí com 13 anos, 14 anos, mais ou menos, então eu ia orar e só tinha eu de crente na minha família, lá em São Paulo. Eles, de brincadeira, escondiam o meu prato, porque eu fechava o olho, eles tiravam o meu prato, entendeu? Então, uma vez, uma pessoa da família, eu levei uma surra, porque eu estava querendo ir para a igreja e eles entenderam mal, não compreendiam, não conseguiam compreender. Então, às vezes, o pensamento incrédulo das pessoas pode atrofiar até a comunhão da gente com Deus. Então, o bom é você ter o seu momento a sós com Deus, tá? E cultivar o seu relacionamento com Ele e não se deixar influenciar pelos incrédulos. Posso falar rapidinho aqui, tio? O senhor falou aí. Sim. Eu tive dois momentos de cura. Sim. E é interessante que quem conheceu o meu histórico sabe que o que eu tive, o acidente, foi muito feio e tem sequelas. Sim. Mas aconteceu um episódio que eu fui livrar a minha cadela de um a outro que estava atacando, e na hora que eu chutei, coincidiu que chocou o osso da cachorra com o meu pé. E na hora abriu um buraco, não externo, interno. Sim. E ali eu sabia que era cirurgia. E na hora eu acreditei, eu falei, meu Deus, não deixa não. Porque eu tinha um convite para de noite a caminhada evangélica. Oh. E eu estava afastada da igreja. Na hora eu falei com ele. E acreditei. Eu vim para casa com muita dor e continuei. Eu sei que na hora eu vou ficar boa, E não fiquei, mas chegou lá na hora, o homem que estava lá em cima do trilho falou assim, alguém precisa receber uma bênção agora, então creia que é para você. Aí eu falei, sou eu. Fechei o olho e na hora eu senti um calor muito forte subindo do pé até a metade da perna, tio. E uma dor, mas era mais calor, um fogo esquisito. Sim. E aí aquilo deu estalos. Sim. E na hora eu falei, uai, e quem estava perto de mim era alguém da família. Falou, o que foi? E meu pé. Quando eu firmei. Aí eu fiquei na ponta do pé, tipo bailarina, a pessoa ficou, não. Eu falei, não, eu tô curada, eu tô boa. Passou. Teve outra situação há pouco tempo, meu joelho estava travando, eu estava caindo. E eu falei, eu acredito que o senhor vai fazer isso, porque eu preciso trabalhar. Eu não quero voltar ao que aconteceu. E no momento que aconteceu, exatamente parecida, na hora eu falei, é a cura. Eu falei, fiquei parada e recebi. Doeu mais ainda. E quando eu cheguei, que eu contei, não conta para ninguém, não. Eu falei, como é que é isso? Eu tenho que contar. Compartilhar para abençoar outras vidas. E aí vem a terceira pergunta. O processo da cura do surdo-mudo, como é que ele foi? Quem não leu ainda, lê para mim, por favor. Vou ler, pastor. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Pode ler, 34. E levantando os olhos ao céu, suspirou e levantando disse, os olhos ao céu, cuspiu-lhe e disse, Efatá, isto é, abre-te. Então, você vê que houve um processo aí. Voltando lá, primeiro tirou do meio da multidão. Depois, pôs
os dedos nos ouvidos, não é? Nos ouvidos do surdo. E cuspindo, algumas versões dizem que ele cuspiu no dedo e tocou na língua, mas tudo indica que ele cuspiu na língua mesmo do surdo mudo. Olha, foi o que, acho que foi a Adina que falou, né? Que o processo do que ia acontecer ali, imagine no meio da multidão o pessoal vendo isso. É crítico. Olha, imagine se um pastor fizer um negócio desse hoje, né? Agora, é muito interessante que você vê que Jesus só fez esse procedimento o quê? Uma vez. Ele fez uma segunda vez de outro modo. Quem se lembra como foi? Cuspiu no barro para o cego. Isso. Fez lodo. Passou nos Cuspiu olhos. no chão, fez um barro, um lodo ali. Fez um lodo e passou botou nos olhos. cego e mandou ele se lavar. No tanque de Siloé. Tanque de Siloé. Que enquanto ele ia... Ficou são. Entendeu? Ficou são. Igual os leprosos. O que a gente aprende disso aí? Primeiro, que Deus normalmente não repete os milagres. Deus tem maneiras diferentes de agir. Ele é soberano. Então, este caso aí da cura desse homem surdo e mudo que Jesus fez isso, foi uma vez só. Do cego que Jesus passou lodo nos olhos, também foi uma vez só. Mas teve um outro cego que Jesus só disse, ok, se você crê, então que você veja. O cego Bartimeu, por exemplo, Jesus não teve nenhum procedimento além. Só disse, ok. Porque ele perguntou, Jesus perguntou para Bartimeu, o que você quer que eu faça? Ele falou, eu quero ver. Então Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. Então, Deus, na soberania dele, ele é muito criativo. Vocês querem ver quantas vezes o Mar Vermelho se abriu? Uma. Só uma. Quantas vezes o Jordão se abriu? Uma. Quantas vezes? Uma. Não foi? O Josué? Bem, não abriu para o profeta também, não? Isso. Mas abriu quantas vezes, então, Jordão? 2. Alguém se lembra de mais alguma vez? Eu só me lembro com o Josué. Então, com Josué, quando Elias ia ser arrebatado, ele bateu o manto dele no Jordão, e o Jordão se abriu. Quando Elias foi arrebatado, o manto dele caiu. Eliseu pegou. Na volta, Eliseu bateu o manto no Jordão e abriu novamente. Não me lembro. Aí foram 3 vezes. Tá? Então, esse milagre aí, a gente pode dizer que foi repetido, né, que o Jordão se abriu 3 vezes. Nunca mais. Quando Jesus precisou de atravessar o mar e que não tinha um barco para ele, o que ele fez? Andou sobre as águas. Ele não abriu o mar. Então, é muito importante a gente não querer colocar a resposta de Deus, a ação de Deus, sempre de um modo como a gente vislumbre, a gente visualiza. Deus é soberano para agir do modo como Ele quiser. Eu acho que eu já contei para vocês uma experiência do pastor Sami Tipt. Ele era missionário na Romênia e ele estava num momento muito difícil, porque faltaram os recursos para ele e ele estava sem alimento para ele e para a família. Então, ele chamou a família e falou, olha, é Deus que dá o mantimento, então vamos orar aqui, vamos pedir o recurso a Deus. Eles se ajoelharam, oraram, aí depois ele foi na caixa do correio e lá estava um envelope com um cheque
alguém tinha mandado uma oferta para ele. Aí ele veio cá, agradeceu, e foi aquela alegria toda. Passaram-se uns tempos, a comida tornou a acabar, o que ele tinha que fazer? Orar novamente na caixinha do correio. Só que ele chegou na caixinha do correio e não tinha nada. Ele achou que era somente isso. Então, às vezes, a gente quer colocar Deus, né, dentro de um sistema, um modo único de operar. Aí ele voltou para casa muito frustrado, muito triste. E os filhos, a esposa, assim, e aí, Deus não respondeu desta vez? Não. Do que ele está falando isso, alguém bate na porta e chega uma pessoa e diz, olha, o senhor pregou em nossa igreja faz muitos anos atrás e nós trouxemos agora uma oferta para o senhor. Deus sempre vai responder, mas ele tem o modo dele. O que a gente tem que fazer é de crer. Então, por isso que eu chamei a atenção de vocês, que a primeira coisa que nós vamos pensar é não sair cuspindo, né, na língua dos outros por aí, e nem botando dedo nos ouvidos dos outros, que isso vai curar. Temos que ver como é que Deus vai agir. Muitas vezes, poderá ser por um tratamento médico. Esse costume de cuspir na língua das pessoas era um costume daquele tempo, inclusive, tá? Era um costume. Então, não era assim uma coisa tão estranha para eles. Era um costume de uma operação assim. No caso do lodo nos olhos, Jesus está nos mostrando também que, às vezes, nós temos que buscar um medicamento, fazer um tratamento. Nós temos um caso na cura do rei Ezequias, em que Deus falou assim para ele, olha, você vai morrer. Aí ele se virou para a cama, chorou, orou, aí Deus falou para Isaías, vai lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Aí Isaías vai lá e fala para ele, e aí tem uns episódios ali que pede para o sol voltar e tal, mas, no final, diz que Isaías mandou colocar um emplastro de figo. Emplastro de figo. Quer dizer, mandou colocar um medicamento no lugar da ferida. Aquela ideia das pessoas, a unção com óleo, por exemplo, aquilo lá é processo medicamentoso. É um processo de usar um medicamento para curar. Então, hoje nós estamos aí com um doutor também nos assistindo, um médico, eu não sei se é ele ou se é a esposa dele, que ela é também médica, mas o fato é que Lucas era médico. Então, Deus tem o modo sobrenatural direto e tem o modo sobrenatural indireto, que ele pode usar pessoas, pode usar uma cirurgia, ele pode usar um medicamento também para nos abençoar e nos curar. Ok? É muito importante. Mas o óleo funciona ainda hoje, pastor? Como? O óleo ungido funciona ainda hoje? Ou é questão de fé? O que é? Não, é porque as pessoas hoje confundem o uso do óleo daquele tempo, que era com fim medicamentoso, com a ideia da superstição do óleo. Sim. Então, era igual a ovelhinha ferida, né? Unge a minha cabeça com óleo, quer dizer, passa um remedinho na minha cabeça ferida. Tá? Posso falar? Sim. Eu estou com um ferimento no pé que está demorando muito para sarar, né? Mas ele esteve pior, já está melhorando. E eu fui no SUS, no susto, né? Fazer o curativo. Sim. Eu fiquei 3 semanas indo lá. O que elas faziam? As enfermeiras lavavam ali, né? Higienizavam e derramavam um óleo lá que é medicinal. Sim. Já passava o óleo, enfaixava, mandava vir para casa e levava mais 7 dias para ir lá de novo, sempre fazer a mesma coisa. Eu fui 3 vezes.
E aquele óleo não resultou em nada. Aí o que eu fiz? Paguei uma consulta particular, e aí a médica particular receitou produtos, né, curativos para eu fazer em casa. É o que eu estou fazendo agora, que está fechando o ferimento. O óleo não resolveu. Então, gente, o óleo tem que ter o poder curativo, né? Curador, né? Então, não é qualquer óleo, porque é muito impressionante. A gente que viaja para Israel, meu Deus, tem pessoas que trazem litro de óleo de lá, e as pessoas fazem daquilo um amuleto, uma superstição. Porque se vocês prestarem atenção, lá em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 14, vai dizer que, no versículo 15, que a oração da fé salvará o doente. Não é o óleo, tá? A oração da fé salvará o doente. Então, tem gente que, se não ungir com óleo, parece que Deus não vai abençoar. O óleo, meus irmãos, da unção, era usado para ungir reis e ungir sacerdotes. Tá? Agora, havia o óleo que era o óleo que era aplicado para a cura das ovelhas, dos animais. Eu, na minha infância, eu vi muitos casos das pessoas tratando ferimentos de animais com óleo, tá? Com um determinado azeite lá, que era preparado. Então, na Bíblia, lá em Tiago, esse óleo, a unção com óleo, não é uma unção para a pessoa ficar espiritual, é a unção de um tratamento medicamentoso. Tá? Muito bem. Dadas essas explicações, a gente pode dar uma puladinha aqui. Ok, eu queria pensar agora neste versículo. Vocês viram que Jesus fez tudo aquilo, mas ele levanta os olhos ao céu. Olha a figura, olha o momento. Vocês veem, vocês percebem que Jesus estava fazendo um investimento muito grande nessa cura. Tá? Ô, pastor, sim. Desculpa, já passou, mas o meu marido perguntou uma coisa. Será que Jesus usou óleo para curar alguma pessoa? Ungiu alguém para... Então, eu sempre falo isso. Você, por acaso, viu Jesus ungindo alguém? Você viu Paulo ungindo alguém com óleo? Você não viu. É verdade. Entendeu? Então, fica caracterizado que Jesus não andou fazendo unção. Você não vê os apóstolos fazendo unção no ministério deles. Tá? Você vai ver lá no final de Marcos uma referência dizendo ungindo-os com óleo. Mas nós temos que nos lembrar, eu não quero aqui desmerecer a palavra de Deus e dizer que aquilo não é inspirado, mas nos lembrar que esse final do Evangelho de Marcos não existe nos mais antigos manuscritos. Okay? Isso foi chamado uma interpolação. Foi um texto colocado depois, alguém deve ter achado que tinha que colocar, e foi colocado. Eu não estou dizendo que não é inspirado, eu estou dizendo que não, nos manuscritos mais antigos não tem esse texto. Então, a gente precisa ver que, em outros casos, você não vai ver Paulo ungindo ninguém. Você não vai ver Jesus ungido. Você vai, pelo contrário, você vai ver Jesus colocando cuspe na língua do sujeito lá e fazendo lodo e passando nos olhos de uma pessoa. Vocês querem ver uma outra coisa? Jesus não lavou os pés dos discípulos? A gente anda fazendo isso? Não. Não. A gente tem que entender o contexto em que as coisas foram feitas. Com que propósito isso foi feito? Aquele homem surdo-mudo era um homem que precisava de algo material, algo externo, para ajudá-lo na fé. Entendeu? Um dos propósitos era esse. A mesma coisa do cego, que ele untou os olhos,
pessoas que precisavam de algo mais para que elas pudessem ser curadas. Teve um cego que Jesus curou, e Jesus perguntou assim: o que é que você está vendo? Ele está dizendo: eu estou vendo os homens como árvores que andam. Então, ele estava no processo da cura. E aí, Jesus, mais uma vez, coloca a mão nos olhos dele e ele fica completamente curado. Então, vocês veem que são situações, circunstâncias diferentes. Né? Num você está vendo um processo aí que Jesus investe toda a alma dele, o ser dele, na cura desse homem aqui, desse surdo-mudo. Tem outros que ele trocou a palavra, curou. Foi igual na mulher do fluxo, né? Que ele sentiu que saiu Sim, dele bastou ela tocar nele. Né? Poder, saiu de mim poder. Foi igual essa cura aqui, né? Quando Jesus passa o barro nos olhos e manda ele no tanque de Siloé, eu entendo que ele está querendo dizer para o povo que é o seguinte: não é o tanque, mas é a fé. Sim. Uhum. Ali, tem duas coisas ali: a fé e a obediência. Tá? Porque ele poderia dizer: não, você curou tantos outros, eu não estou enxergando nada. Você passou, besuntou, lambuzou meus olhos de barro aí com cuspe, eu não estou vendo nada. Então, a gente vê a humildade dessa pessoa e a obediência de ir. Aí vocês podem ver que diz que ele foi, se lavou e voltou vendo. Aí, depois, esse homem ele foi pressionado pelos judeus, entendeu? Mas como é que você foi curado e tal? Então, havia um propósito nisso. Deus tem sempre um propósito ao nos curar. Tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês, mais aqui na frente. Vamos ver essa quarta pergunta. O que aconteceu a seguir após a ordem de Jesus? Que Jesus falou assim: efatá, quer dizer, abram-se, ou abre-te, né? Abre-te. Que no caso aí ele abria a língua, tá? Efatá, abre-te. Diz, e logo se abriram seus ouvidos e a prisão da língua se desfez. A trava da língua. E falava perfeitamente. Olha o outro milagre aí. Porque uma pessoa que nunca falou, ela não consegue falar de imediato. Ela precisaria de um processo aí, não é? De um profissional da área para poder tratar da fala. E fazer terapia. Fisioterapia. Como é o nome do profissional da área mesmo aí? Que trata da nossa voz. Hein? Fonoterapeuta. Fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo. Então, iria para um fonoaudiólogo. Que eu não discordo que seja feito isso, não. Deus pode atuar também através disso. Mas, nesse caso aí, o milagre foi um milagre completo. Que ele fala perfeitamente. Tá? E devemos lembrar que ele falava com dificuldade. Tá? E ordenou-lhe que ninguém o dissessem. Mas, quanto mais lhes proibia, tanto mais divulgavam. Eu quero dar uma andadinha aqui para esse ponto que eu queria dizer para você. Qual é a prisão de sua vida? Qual área da sua vida está presa? Da sua família, dos seus negócios, do seu trabalho? O que está travado? Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a fazer uma oração e dizer: Deus, abre isso para mim. Ordena. Né? Efatá, Senhor, para mim. Né? Ordena que se abra. Não é Jesus que disse que eu ponho diante de vós uma porta que ninguém pode fechar? Eu tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha, e eu fecho e ninguém abre. Tá? Então, é um momento da gente orar assim. O que está travado na sua vida? Uma bênção que você está esperando, um socorro para a sua vida que você está esperando, uma cura que você está aguardando. Senhor, declara hoje para mim, efatá,
Abre-te. Então, são necessidades que temos, né? E aí esse texto de João 8,36, que se pois o Filho vos libertar, quer dizer, tem coisa que só Jesus mesmo pode fazer, não tem como ser diferente. E aí o testemunho das pessoas que presenciaram aquele milagre. E aí o tema do nosso estudo. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. E o texto que eu falei, de quando Pedro chega na casa de Cornélio, e ele dá o testemunho a respeito de Jesus, ele diz que Jesus andou fazendo bem a quem? A quem Jesus andou fazendo bem? A todos. A Quais todos os todos? oprimidos Oprimido de quem? do diabo. Então, vocês veem que muitas vezes a pessoa está opressa, está oprimida, porque o inimigo faz isso. O inimigo muitas vezes traz opressão, traz travamento na nossa vida. E Jesus quer fazer bem para nós, quer nos destravar, tá? Tirar essas travas da nossa vida. Então, Deus criou, né, o ser humano perfeito. Esse texto de Eclesiastes diz que os homens buscaram muitas astúcias. Em outra versão, diz muitas invenções, né? Toda a intenção divina é para o nosso bem. Deus quer nos fazer bem. Jesus andou fazendo bem. Tanto que quando ele cria o homem, ele coloca o homem num jardim, irmãos. Olha só. Tantas frutas gostosas, saborosas, né? Rios cristalinos. Então, a história da humanidade confirma que tudo que Deus faz, mesmo quando nos pune, é para o nosso bem. Como é que é esse versículo aí de Romanos 8:28? Todas as coisas. Quem pode ler? Sabemos. Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Contribui para aqueles que amam a Deus. Segundo o seu propósito. Então, vocês veem quantas coisas contribuem para o nosso bem? Todas. Todas. Todas as coisas. E de qual modo que elas contribuem? Contribuem o quê? Juntamente, estão vendo aí? Contribuem Juntamente para o bem. juntamente. Então, aquilo que às vezes nós estamos achando que é uma pedra no nosso caminho, é justamente aquela pedra que Deus vai usar para complementar, porque fala juntamente. Tá? Juntamente. Uma enfermidade, um prejuízo, algumas coisas que acontecem. Então, por isso que Paulo diz: em tudo dai graças. Porque Deus pode estar trabalhando através daquilo para o nosso bem. E Deus pode transformar aquilo em bem para nós. Aquilo que nos parecia um mal, Deus pode transformar em bem. Eu queria que cada um de vocês, vamos começar aí pela Adna, lesse esses versículos aí. Aí vamos a Adna, depois a Binha, aí depois, quem foi que não leu ainda? Vamos a Beth, né? Adna, Binha, Beth, e aí os outros que puderem podem ir lendo em seguida. Versículo 5 aí, Adna. Abre o microfone. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe
por filho. Isso é ruim, né? Essa ideia de correção, tudo bem, mas açoite, o negócio é meio complicado, né? Aí o verso 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Eu tenho uma mensagem que tem o seguinte título: Teste de DNA. Como é que você pode saber que você é filho de Deus? Aí, quem pode ler o versículo 8? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filhos. O que é um filho bastardo? É um filho sem pai. Como é que nós podemos saber se somos filhos de Deus? Se nós estamos sendo o quê? Disciplinados, né? Corrigidos. Não podia ser diferente, né? Aí a pessoa diz, não, mas eu queria ser abençoado, né? Porque a pessoa julga que disciplina não é bênção. Mas aqui está dizendo que o teste, a prova de que somos filhos de Deus é que a gente é disciplinado. E quando a pessoa não é disciplinada é porque... É bastardo. Porque ela é bastarda, então ela não é o quê? Não é filho de Deus. Isso aí. Tá? Por isso que eu falo, teste de DNA, esse versículo aí. É certo. A correção, a disciplina de Deus é o teste de DNA. Aí, além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Quem pode ler o 10? Porque aqueles, na verdade, por um pouco do tempo, nos corrijam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da tua santidade. Quando Deus nos corrige, Deus tem duas finalidades aí no finalzinho. Quais são? A nossa santidade. E antes da santidade, para o nosso Proveito. proveito. Olha só. Deus está nos corrigindo, não é porque Ele quer nos castigar, não é porque Ele quer nos ver sofrer, mas porque Ele quer o nosso bem, porque Ele faz o bem. E o segundo motivo é para que a gente se torne participante da sua santidade. Agora, o versículo 11, ele dá uma explicaçãozinha dizendo o seguinte, que, na verdade, toda a correção, quando no presente, quer dizer, quando a gente está sendo corrigido, a gente não fica alegre por isso, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Muitas vezes fica triste, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Qual o propósito do Senhor? A gente faz um bocado de pergunta assim, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico, quer dizer, um fruto de paz, de justiça, mas isso só nos que são exercitados por ela, pela correção. Aí é que o versículo 12 não está aqui, vai dizer, né, que a gente deve levantar de novo os joelhos desconjuntados, levantar as mãos cansadas, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, vocês veem que está assim meio trôpico, está bem caindo, ele fala, olha, levanta, apruma, apruma, apruma. Não fique travado. Levante e aprume. Portanto, versículo 2, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, os joelhos trôpegos,
e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Olha só, os propósitos de Deus, nos sarar, nos dar paz, tá? Esse texto de Hebreus é sensacional. Se vocês continuarem lendo, é que eu li o Hebreus 11, 12, mas aí depois ele vai dizer que no versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí continua o texto de Hebreus. Depois, se tiverem tempo, vocês leem. Que texto maravilhoso esse de Hebreus 12. Apesar de querer sempre nos fazer o bem, às vezes nós não fazemos o bem ao Senhor, nós ferimos a Ele. Porque quando Jesus estava sendo julgado, o soldado deu uma bofetada nele. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus. Assim respondes ao sumo sacerdote? E aí Jesus diz, se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Se Jesus quer sempre fazer o bem, por que nas atitudes da gente a gente está sempre não, tantas vezes ferindo ele? Tem um momento para reflexão, para quebrantamento, né? Porque as feridas de Jesus foram também para o nosso bem. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos orar pedindo que o Senhor nos sare, nos cure. Eu pergunto para você falar o que esse versículo transmite ao seu coração. Não sei se algum dos irmãos quer compartilhar esse texto de Isaías 53, versos 3 e 4. Você quer compartilhar mais alguma coisa? Mas esse texto, ele realmente nos impressiona muito, né? Então, gente, Jesus quer fazer o bem a todos, mas isso é uma questão volitiva, quer dizer, a gente precisa querer que Ele nos abençoe, que Ele nos faça o bem. E precisamos, então, sair do meio da multidão, ver quem é que está influenciando a gente negativamente, permitir que Jesus, né, trate do modo como Ele quiser, que às vezes a gente quer estabelecer o modo de Jesus nos tratar. Vamos permitir que Ele haja, assim como aquele homem para ser curado, ele não disse, não, Senhor, que nojo, que é isso? Não. Senhor, me trata como o Senhor quiser, como aprover o Senhor. Ficar inteiramente nas mãos de Jesus. E aí Jesus me libertou da deficiência na audição, e o ex-surdo mudo passa a falar livremente, destrava, sai da escravidão. O que cada um de nós está precisando de destravar, sair da escravidão? Deixe Jesus ajudá-lo agora. Eu queria orar por vocês, e se você está precisando de um destravamento, de uma libertação na sua vida, faça das minhas palavras a sua oração e peça para que Jesus opere. Vamos orar então. Ó Senhor Jesus, eu quero te pedir que assim como tu operaste na vida daquele surdo mudo, que tu destraves a minha vida, que tu abras, Senhor, os meus ouvidos para te ouvir, para ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito Santo, e que tu me dês a capacidade de comunicar a tua palavra, de testemunhar de ti, Jesus, como aquele homem foi destravado para falar do Senhor. Toma, Senhor, a mim, a cada um desses irmãos que nos acompanham agora,
ou que ouvirão depois esse estudo. Que esta oração seja extensiva, não somente a nós, mas a todos que assistirem a esse vídeo, a essa mensagem, Senhor. E que possam ser alcançados também pela bênção da cura, a bênção da libertação, do destravamento que cada um estiver precisando. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.